Bonjour amigos cenófilos e bem-vindos no 8º vídeo de Confinados com Fineza. Como prometi, agora eu vou falar do processo de elaboração da champanhe, de tudo que a lei da champanhe fala para colocar champanhe no rótulo, é a denominação de origem, lembra? Mas denominação de origem e também de elaboração. Vamos lá, começar no vinhedo. No vinhedo deve ser uma colheita manual, não pode ser uma máquina. Devemos cortar cachos inteiros e saudáveis. Só com as mãos humanas podemos fazer isso. Uma coisa super importante também na colheita é isso. Como sabem, na champanhe devemos fazer um espumante, então com um bom nível de acidez, a maturação não deve ser excessiva, deve ser uma maturação leve, mas suficiente para evitar sabores ou aromas verdes, sabe? Aromas vegetais indesejáveis, tipo grama cortada. Então, a precisão do dia da colheita é incrível na champanhe, para fazer um grande champanhe. Chegamos na adega as uvas, né? Vamos prensar os cachos de uvas. Então, hoje na champanhe, a grande maioria são prensas horizontais com membrana. E são métodos extremamente precisos para fazer um mosto perfeito. Vou explicar. Tem, por exemplo, um cacho 1, 2, 3 grãos verdes. Acontece frequentemente. Então, não queremos prensá-los porque vai dar justamente esses aromas um pouco verdes indesejáveis. Então, a prensa é tão precisa que ela vai prensar só os cachos e não os grãos de uvas que são suficientemente maduros e os verdes não vão estourar porque são mais sólidos e a prensa é precisa. O mosto branco vai numa cuba. Ele é sempre branco, que seja com Chardonnay, que é branco, é uma uva branca, mas também com Meunier e Pinot Noir, que são uvas tintas. O mosto é branco porque a polpa é branca e que não tem maceração entre a pele, a casca tinta e a polpa branca. Então, sempre o mosto é branco, certo? Importante. Esse mosto branco vai numa cuba e vamos agregar leveduras para criar a primeira fermentação alcoólica. As leveduras vão fermentar, falamos, o açúcar desse mosto e transformá-lo em duas coisas principais, que são etanol e gás carbônico. O gás carbônico, nesse momento, vai embora, ele vai para na natureza. E o etanol vai crescer, o açúcar diminuir e o etanol crescer até atingir um vinho base, ou seja, não tem mais açúcar, ele é seco, ele é branco, seco, tem mais ou menos 11 graus de teor alcoólico e ele é um vinho tranquilo, certo? Ele não tem borbulhas. Por quê? Porque o gás carbônico foi embora. Então não tem razão para ter borbulhas nesse momento. Depois disso, tem uma etapa crucial na elaboração de champanhe. É o papel principal do comitê de degustação. O comitê de degustação de uma casa, né? Por exemplo, na Veuve Clicquot, eu fazia parte do comitê de degustação, éramos 10 enólogos, é grande. Então, todos os enólogos do comitê vão degustar todos os vinhos base novos e dar um destino ideal para cada um. Esse é perfeito para fazer o brut, esse é perfeito para fazer o demi-sec, etc. Mas não somente degustamos os vinhos novos, mas também os vinhos de reserva. O que são vinhos de reserva? Vinhos de reserva são vinhos da casa, mais antigos do ano anterior, ou anos anteriores mesmo, pode ser muito velhos, que guardamos porque consideramos que vão ser vinhos base mais interessantes mais tarde. E o objetivo principal é reproduzir o mesmo padrão de degustação para cada cuvée. Cuvée é um rótulo, né, de uma casa não safrado. Quando tem um espumante, o champanhe particularmente não safrado, deve ser sempre o mesmo. O degustador, o consumidor de brut, por exemplo, da Veuve Clicquot, ele gosta dos sabores e aromas do padrão de degustação dele. Ele quer sempre reencontrar o mesmo champanhe.
Então, o papel do comitê de degustação é assim, de reproduzir o mesmo champanhe, mesmo com vinhos novos. Não podemos usar só vinhos de uma safra, porque cada safra é diferente. Exemplo, uma safra muito quente. Todos os vinhos base dessa safra quente vão ter uma acidez baixa, só que queremos uma acidez maior, certa. Então vamos usar vinhos bases, vinhos de reserva anteriores, de anos mais frios, que têm uma acidez maior, para compensar a falta da acidez do ano muito quente. Entenderam? E assim vamos reproduzir um assemblage, que é uma mistura, mas prefiro assemblage de vários vinhos base, pode ser centenas, depende da casa, depende do rótulo, da cuvée, mas consideramos que depois vai dar exatamente o champanhe que queremos. Agora, a etapa seguinte, muito importante, é a segunda fermentação. Então, agora, a segunda fermentação. Esse assemblage pronto, que ainda é um vinho tranquilo, vamos colocar nas garrafas. Se chama tirage, colocar na garrafa. Mas não sozinho, vamos agregar leveduras e açúcar, numa mistura que se chama liqueur de tirage, licor de tiragem, sabe? A concentração de açúcar é bem precisa, 24 gramas por litro. E vamos colocar um pouco desse liqueur de tirage na garrafa, fechar. O que vai acontecer? Uma segunda fermentação. De novo, as leveduras em contato com o açúcar vão comer, vão fermentá-lo. Então, o álcool também vai aumentar entre 1 e 1,5 graus de teor alcoólico, certo? Mas o mais importante é esse gás carbônico. Lembram, criado durante a fermentação, essa vez como a garrafa está fechada, ele não pode fugir, ele vai ficar lá, se dissolver no vinho e torná-lo espumante. Okay? O tamanho da borbulha depende da velocidade dessa fermentação. E a velocidade depende da temperatura. Por isso que grandes casas assim que têm adegas bem profundas, bem frias, vão fazer uma fermentação super lenta, até 2 meses para fermentar esse pouco de açúcar. E lá obtemos realmente uma borbulha perfeitamente fina. 2 meses, tudo bem. Agora está pronto o espumante, o champanhe? Não. A lei da champanhe fala entre o tirage, o engarrafamento e a venda para um não safrado, um champanhe não safrado deve ter 15 meses mínimo. 15 meses mínimo. Então, 4 meses tem borbulhas. Por que vamos guardar ainda mais, por exemplo, 2 meses, faz 13 meses a esperar ainda. Por quê? Porque as leveduras que morrem depois da fermentação são muito boas para melhorar o vinho dia a dia. Cada dia vai melhorar o vinho, vai melhorar o champanhe, vai desenvolver aromas novos, ele vai ficar muito mais complexos. Por exemplo, vai desenvolver aromas de castanhas, aromas mais tostados, aromas mais de padaria, até confeitaria, enfim. São esses tipos de aromas que aparecem só com o longo contato entre linhas e o vinho. Okay? Cada dia é melhor. A lei da champanhe fala assim, 15 meses, não pode ser menos. A partir do dia 15 meses fechado, lá podemos vender. Okay. Então, vamos ver que nossas casas têm já uma base assim desse método para elaborar um champanhe, que são leis, né? Mas podemos ir ainda muito mais longe. Uma coisa que eu esqueci de falar, esses 15 meses, eu falei, são para um champanhe não safrado, mas para um champanhe safrado são 36 meses de contato entre leveduras e vinho, ou seja, 3 anos. Uma vez que o champanhe está pronto para vender, devemos tirar essas linhas da garrafa de champanhe. Não podemos vender a garrafa de champanhe com as linhas, porque seria turvo. Porém, uma precisão histórica, a Madame Clicquot, em 1816, inventou o sistema para tirar essas linhas da garrafa, mas antes dessa data de 1816, o champanhe estava vendido com as linhas dentro.
Então ela inventou o sistema de remuagem para colocar todas as lias no gargalo da garrafa, a garrafa termina assim, e degorgement para expulsar essas lias graças à pressão que tem na garrafa de champanhe. Uma vez que está feito, vamos terminar com uma dosagem, colocamos um licor, de novo, que é vinho e açúcar, se chama licor de expedição, ou licor de dosagem, e segundo o nível de açúcar que colocamos, obtemos uma classificação pela doçura do champanhe. Exemplo, menos que 12 gramas por litro pode ser brut. Brut é menos que 12, pode ser entre 0 e 12 gramas de açúcar por litro de vinho, certo? É um exemplo. Demi-sec, então muito mais, etc. É nesse momento que vamos determinar o nível de doçura do champanhe. Então vamos fechar, rotular e lá podemos vender. E vamos ver depois que cada casa tem, além da lei da champanhe, podemos ir muito mais longe e aumentar ainda a qualidade do champanhe. Vamos ver isso a próxima vez, porque já foi um vídeo, eu acho, bem longo. Então espero que vocês gostaram e até logo para falar, enfim, nas nossas casas de champanhe. Obrigado.